Você já percebeu como a vida, em determinados momentos, parece querer chamar sua atenção de uma forma que você não consegue explicar? São pequenas situações, aparentemente banais, mas que deixam você inquieto. Um encontro inesperado que mexe com seu coração. Uma frase repetida que chega por pessoas diferentes em momentos próximos. Uma sensação forte de que algo maior está acontecendo por trás daquilo que os olhos conseguem enxergar. Muitas vezes você chama isso de coincidência. Mas será que realmente é apenas acaso? Ou será que esses sinais discretos são, na verdade, a forma de Deus falar com você, conduzindo os seus passos e tentando proteger a sua paz espiritual? Ignorar esses sinais pode custar caro. Pode custar a tranquilidade que você busca. Pode custar o equilíbrio interior que mantém sua mente serena. Pode custar até o cumprimento do propósito que o Criador tem reservado para a sua vida. Este não é um vídeo comum. Ele não foi feito apenas para trazer uma explicação rápida, como tantas outras que você já escutou. Ele é um chamado para despertar a sua percepção espiritual, para abrir os olhos da alma, para aprender a diferenciar a coincidência da providência, o acaso da vontade divina. Você pode até achar que está vivendo a sua vida de maneira normal, dentro da rotina, mas talvez esteja ignorando sinais importantes que Deus já colocou no seu caminho. Sinais que não se apresentam com claridade imediata, mas que, ao serem observados com atenção, revelam uma direção clara, revelam que Deus sempre esteve cuidando de você. Talvez, neste exato momento, você esteja vivendo em dúvida, questionando se as coisas que acontecem ao seu redor são vontade de Deus ou se não passam de coincidências sem significado. E essa dúvida tira a sua paz, porque sem clareza, qualquer passo parece incerto, sem discernimento, qualquer situação parece confusa. Sem ouvir a voz certa, qualquer ruído ganha poder sobre a sua mente. É exatamente nesse espaço de incerteza que a angústia cresce, que a ansiedade toma conta e que a paz espiritual se perde. E é por isso que você precisa aprender a identificar os sinais que vêm de Deus, para não entregar sua vida às mãos do acaso, mas para conduzi-la de acordo com o propósito divino. A verdade é que Deus fala. Ele sempre falou e continua falando, mas nem sempre da forma que esperamos. Ele não precisa de grandes acontecimentos para mostrar sua vontade. Ele fala através de pequenos detalhes, de pessoas que cruzam nosso caminho, de palavras que ecoam no coração, de circunstâncias que parecem fora de lugar, mas que com o tempo mostram que estavam exatamente no lugar certo. O problema é que nós, muitas vezes, tratamos como banal aquilo que é extraordinário. Tratamos como comum o que é sobrenatural. E quando fazemos isso, deixamos passar oportunidades de compreensão, deixamos escapar a chance de tomar decisões mais sábias, deixamos escapar a paz que tanto desejamos. Quantas vezes você já se viu diante de algo que parecia pequeno demais, mas que depois percebeu que era exatamente o que precisava? Talvez tenha sido um atraso inesperado que impediu você de viver algo pior. Talvez tenha sido um encontro rápido que se transformou em resposta para uma dúvida que carregava no coração. Talvez tenha sido uma palavra simples que parecia sem importância, mas que mais tarde mostrou-se o recado direto de Deus para a sua vida. Esses momentos não são obra do acaso. Eles são sinais, e ignorar esses sinais pode custar a sua paz espiritual. Ao longo desta mensagem, você será conduzido por uma jornada. Uma jornada para aprender a ouvir o que Deus diz de formas diferentes, para reconhecer que Ele não se limita às expectativas humanas, mas que se move de maneiras que desafiam a lógica. Você vai perceber que o que muitas vezes você chama de coincidência pode, na verdade, ser a mão de Deus em ação. Vai perceber que quando o Senhor quer conduzir alguém, nenhum detalhe é pequeno demais para ser usado. Ele fala através do silêncio, através da natureza, através da comunidade,
através do tempo, através até mesmo dos obstáculos que você não entende. Este vídeo é uma oportunidade de parar e escutar de forma diferente. É uma chance de perceber que a espiritualidade não é construída apenas nos grandes momentos de revelação, mas também nos pequenos sinais que, quando ignorados, roubam a sua paz. A paz espiritual é como um tesouro escondido, que só é encontrado por aqueles que sabem observar, por aqueles que decidem prestar atenção. Se você continua ignorando, o peso aumenta, a confusão cresce, a mente se perde em dúvidas que poderiam ter sido evitadas. Mas se você aprende a observar, a ouvir, a sentir, então cada detalhe se torna parte de uma história maior. A história que Deus está escrevendo para você. Não é apenas sobre ouvir, é sobre despertar. É sobre compreender que a vida não é uma soma de acasos desconexos, mas um conjunto de sinais que, quando observados com discernimento, revelam direção, revelam cuidado, revelam amor. Hoje você vai ser desafiado a enxergar a vida com novos olhos, a perceber que nada é pequeno demais para ser usado por Deus e que ignorar esses sinais pode custar a sua paz espiritual. E essa paz não tem preço. A chamada desperta. Existem momentos em que a vida parece sussurrar um chamado, como se algo além do que é visível quisesse atrair a sua atenção. É como se uma força invisível o convidasse a abrir os olhos para enxergar o que sempre esteve diante de você, mas que, por distração, nunca foi notado. Esse momento é a chamada desperta. Ele não chega com estampidos nem com espetáculos grandiosos. Ele se manifesta em forma de inquietação, de uma impressão silenciosa que insiste em não deixar sua mente em paz. É o primeiro toque de Deus dizendo: acorde, porque algo maior está acontecendo. E ignorar essa chamada é o mesmo que ignorar o convite divino para a verdadeira paz espiritual. Muitos vivem como se a vida fosse apenas uma sequência de rotinas. Acordar, trabalhar, cumprir tarefas, enfrentar preocupações, dormir e recomeçar no dia seguinte. Nesse ciclo automático, o coração se acostuma a viver no piloto automático, sem refletir sobre os sinais que surgem em cada detalhe. Quando a chamada desperta aparece, ela rompe esse fluxo mecânico, ela sacode a rotina, e quem a ignora, perde a chance de se alinhar ao propósito de Deus. É como alguém que ouve um alarme ao longe e decide não prestar atenção, continuando no mesmo caminho, mesmo sabendo que algo pode estar prestes a acontecer. A chamada desperta pode surgir de várias maneiras. Pode ser uma sensação inexplicável de desconforto em uma decisão que parecia segura. Pode ser uma palavra que você ouve em uma pregação, em uma música, ou até mesmo em uma conversa simples, mas que fica martelando dentro de você. Pode ser um sonho, pode ser um encontro inesperado, pode ser até mesmo uma situação repetitiva que começa a incomodar de tal forma que você não consegue mais ignorar. Cada uma dessas formas é como um toque suave de Deus, tentando abrir sua percepção para aquilo que precisa ser notado. Muitos confundem esse chamado com ansiedade ou até com imaginação. Mas há uma diferença clara. A chamada desperta não traz apenas inquietação, ela traz reflexão. Ela não gera apenas dúvida, ela aponta para a necessidade de mudança. Ela mexe com você de um jeito que nenhuma outra coisa consegue. Porque não vem do acaso, vem do Criador. Ele sabe como alcançar o coração humano, sabe como quebrar barreiras de indiferença, sabe como tocar você de forma que nenhuma circunstância comum conseguiria. Ignorar a chamada desperta é como continuar dormindo enquanto o sol já nasceu. A luz está ali, iluminando tudo, mas os olhos permanecem fechados, e o resultado é viver no escuro, mesmo em plena claridade. É isso que acontece quando alguém insiste em viver como se nada estivesse acontecendo, como se Deus não estivesse tentando mostrar um caminho diferente. A vida segue, mas sem direção. O coração se enche de dúvidas, porque não encontra sentido nas escolhas. E a paz espiritual
que só existe quando caminhamos de acordo com a vontade divina, vai se perdendo pouco a pouco. Mas quando você reconhece essa chamada, algo dentro de você desperta. O coração percebe que existe mais. A alma começa a buscar respostas. A mente deixa de enxergar os acontecimentos como meras coincidências e começa a interpretá-los como sinais. E nesse momento, uma nova jornada começa. Não é apenas uma mudança de pensamento, é uma mudança de percepção. É como se um véu fosse retirado dos seus olhos, permitindo enxergar aquilo que antes estava escondido em plena vista. A chamada desperta é o início de um caminho de clareza. Sem ela, você continua perdido no barulho do mundo, acreditando que tudo não passa de acaso. Com ela, você começa a entender que nada é pequeno demais para ser usado por Deus, que até mesmo as situações mais simples podem carregar uma mensagem profunda, que o desconforto que você sente não é para te confundir, mas para te guiar, que a insistência de certas situações não é por acaso, mas porque o Senhor deseja que você preste atenção. Essa chamada não é para alguns escolhidos, ela é para todos. A diferença está em quem decide ouvir. Muitos permanecem surdos, acreditando que a vida segue sem maiores significados. Outros decidem abrir o coração e passam a enxergar a mão de Deus em cada detalhe. O que você vai escolher? Continuar ignorando até perder a paz ou aceitar o convite divino e experimentar o descanso que vem de reconhecer os sinais? A chamada desperta é sempre o primeiro sinal. É Deus batendo a porta do coração e esperando que você abra. E quando você abre, a vida nunca mais é a mesma. A paz espiritual que parecia distante começa a se aproximar. A clareza que parecia impossível começa a surgir. A sensação de estar perdido começa a dar lugar à certeza de estar no caminho certo. Esse é o poder da chamada desperta. Transformar a confusão em direção, a dúvida em convicção, o vazio em propósito. E é exatamente por isso que você não pode ignorá-la. Porque cada vez que ela se apresenta e você a rejeita, um pouco mais da sua paz é roubado. Mas cada vez que você decide escutá-la, um passo a mais é dado rumo à vontade de Deus. E é nesse ponto que a sua vida começa a encontrar sentido, mesmo nas situações mais difíceis. A chamada desperta é o convite de Deus para você sair da distração, abandonar o piloto automático e começar a enxergar a vida de forma espiritual. É o lembrete de que Ele não deixou você sozinho, que Ele está presente em cada detalhe, em cada movimento, em cada escolha. E se você ouvir com atenção, perceberá que essa chamada já está ecoando dentro de você agora mesmo. O som invisível de Deus. Muitos acreditam que, para ouvir a voz de Deus, é preciso esperar por algo espetacular, quase sobrenatural aos olhos humanos. Imaginam que Ele precisa se manifestar por meio de um milagre grandioso, de um sonho impactante, de um sinal visível no céu. No entanto, a forma mais profunda com que Deus fala raramente está no extraordinário. Ela se revela no silêncio, no espaço íntimo da alma, onde não há barulho, onde não há distração, onde não há pressa. É ali que surge o som invisível de Deus. Invisível porque não se ouve com os ouvidos, mas com o coração. Invisível porque não pode ser gravado, não pode ser explicado em palavras exatas, mas pode ser experimentado como certeza inabalável. Esse som invisível é sutil. Ele não grita, não pressiona, não invade. Ele se oferece. É como o vento leve que passa e refresca o rosto sem precisar ser visto. É como a luz suave do amanhecer que ilumina o quarto sem precisar pedir licença. É como a presença de alguém amado que, mesmo em silêncio, transmite paz. Assim é a voz de Deus. Não busca chamar atenção pelo exagero, mas se faz notar justamente pela diferença em relação ao barulho constante do mundo. Quem vive correndo, quem vive atolado de preocupações, quem não permite a si mesmo momentos de pausa, dificilmente vai perceber esse som.
Mas quem aprende a silenciar por dentro, descobre que Deus está sempre falando. Muitas vezes, esse som se manifesta como uma calma inesperada. Você está em meio a uma decisão difícil, cheio de dúvidas, ansioso, confuso, e de repente sente uma tranquilidade que não tem explicação. Nada mudou do lado de fora, mas dentro de você, há paz. Essa paz não veio do acaso. Ela é sinal de que Deus está confirmando o caminho. Outras vezes, esse som aparece como um incômodo insistente. Tudo parece favorável na aparência, mas algo dentro de você não permite seguir adiante. Você tenta calar esse incômodo, mas ele volta. Tenta justificar com lógica, mas ele permanece. Esse é o som invisível de Deus alertando, protegendo, impedindo que você siga para onde não deveria ir. O silêncio é a linguagem de Deus que mais nos desafia, porque no silêncio não há espetáculo, não há nada para impressionar os olhos. Há apenas a necessidade de confiar. E confiar é um exercício de fé. É abrir mão de controlar tudo com explicações racionais e aceitar que existe uma voz maior, que não precisa se provar, porque simplesmente é. Essa é a razão pela qual tantas pessoas ignoram o som invisível de Deus. Estão acostumadas a buscar provas, sinais imediatos, evidências palpáveis. Mas o som invisível não se prova. Ele se discerne. Ele não se impõe. Ele se reconhece. E só quem está desperto espiritualmente consegue perceber. Esse som é também um teste de obediência, porque segui-lo exige sensibilidade. Muitas vezes, você terá que tomar uma decisão sem ter todas as confirmações externas. A única coisa que terá será a impressão clara dentro de si de que Deus está conduzindo. É nessa hora que o som invisível se torna mais forte. Ele não fala para os ouvidos, fala para a consciência. Ele não diz palavras, mas transmite certezas. E quando você aprende a obedecer a esse som, descobre que estava sendo guiado com muito mais precisão do que poderia imaginar. Infelizmente, muitos perdem a paz espiritual justamente porque não sabem diferenciar esse som do barulho da própria mente. Confundem ansiedade com pressentimento. Confundem emoção com direção divina. E o resultado é seguir caminhos que não trazem paz. Mas existe uma diferença clara. O som invisível de Deus não deixa dúvida depois que é ouvido. Ele pode até gerar desconforto no início, mas quando aceito, produz clareza, paz, segurança. Já os ruídos da mente sempre aumentam a confusão, sempre ampliam a dúvida, sempre roubam a tranquilidade. Por isso, aprender a reconhecer esse som é essencial. Significa separar o que é ruído da alma e o que é direção do espírito. Significa abrir mão da pressa e dedicar tempo a estar em silêncio diante de Deus. Significa aceitar que Ele fala de formas que o mundo não entende, porque não são gritantes, mas profundas. Significa se colocar em posição de escuta, mesmo quando tudo parece vazio. E nesse vazio, descobrir que o silêncio de Deus não é ausência, mas presença. Uma presença que conforta, que guia, que protege. O som invisível de Deus é como um segredo revelado apenas aos que desejam ouvir. Ele não está reservado a poucos, mas só o encontram aqueles que decidem se desligar do excesso e voltar-se para dentro. Se você aprender a cultivar momentos de silêncio, se decidir prestar atenção ao que sente no íntimo, se abrir o coração para perceber além do óbvio, você vai ouvir esse som. Vai perceber que Deus nunca deixou de falar. Vai entender que o que você chamava de coincidência, de intuição ou de acaso, era, na verdade, o som invisível do Criador, guiando você em cada detalhe. Esse é um dos sinais mais preciosos que existem, porque não se trata de algo externo, mas de algo que acontece dentro de você. Não depende de circunstâncias, depende de sensibilidade. Não exige espetáculo, exige fé. E quando você aprende a reconhecer esse som invisível, nunca mais se sente sozinho,
nunca mais acredita que está perdido. Porque mesmo sem provas visíveis, você carrega dentro de si a certeza de que Deus está presente, falando, direcionando e cuidando. Quando o acaso se repete, há acontecimentos que parecem tão banais que você quase não dá importância. Situações que se repetem discretamente, como uma sequência de pequenas coincidências que, à primeira vista, não parecem carregar nenhum sentido. Mas quando esses acasos insistem em retornar, quando uma mesma cena acontece 2, 3, 4 vezes, não é mais apenas coincidência. É direção. É Deus usando a repetição para chamar sua atenção. O Criador sabe que muitas vezes estamos distraídos demais para ouvir um único sinal. Então ele repete, ele insiste. Ele coloca o mesmo detalhe diante de você várias vezes, até que a sua percepção desperte. O acaso repetido é como um eco. Você escuta uma palavra em uma pregação, depois a mesma palavra em uma conversa informal, e dias depois ela aparece em uma leitura aleatória. Não importa para onde você olhe, aquilo volta. Não importa o quanto você tente ignorar, aquilo insiste. Você pode até chamar de coincidência, mas a verdade é que existe um propósito. Deus está tentando confirmar algo, está tentando remover a dúvida, está tentando mostrar que a resposta já chegou, mesmo que você ainda não queira admitir. Essa repetição pode acontecer em diferentes áreas da vida. Pode ser um tema que aparece de forma recorrente em conversas. Pode ser uma ideia que surge constantemente em sua mente, mesmo quando você tenta afastá-la. Pode ser uma oportunidade que parece cruzar seu caminho mais de uma vez, como se estivesse esperando por sua decisão. E quando isso acontece, não é aleatório. É sinal. É providência divina mascarada de acaso. O problema é que muitos tratam essas repetições como coincidências comuns. Dizem, que engraçado, ouvi isso várias vezes nos últimos dias. E seguem adiante sem perceber que Deus está falando. É como estar diante de um mapa que mostra claramente a direção, mas decidir ignorá-lo e caminhar sem rumo. O resultado é perder a paz. Porque ignorar um acaso repetido é ignorar a insistência de Deus. E toda vez que você fecha os olhos para essa insistência, abre espaço para a confusão. O acaso que se repete também é um teste de sensibilidade. Ele não é óbvio, a ponto de obrigar você a seguir, mas é insistente o suficiente para provocar reflexão. É nesse espaço que Deus coloca você diante da escolha. Continuar acreditando no acaso, ou aceitar que há uma mão maior conduzindo. Quando você escolhe acreditar, a vida ganha coerência. Você percebe que nada foi aleatório, que cada repetição era uma confirmação, que cada detalhe formava um quadro maior. Quando escolhe ignorar, vive preso à dúvida, sempre tentando explicar com lógica o que só pode ser entendido com discernimento espiritual. O acaso repetido é também uma forma de proteção. Muitas vezes, Deus repete o alerta porque sabe que você não percebeu da primeira vez. Ele insiste porque não quer que você caia em armadilhas. Ele repete porque deseja evitar que você tome uma decisão errada. Esse é um sinal de cuidado. É um lembrete de que você não está sozinho, de que existe uma presença atenta que guia seus passos. É como um pai que, vendo o filho distraído, chama várias vezes até que ele finalmente escute. A repetição não é perda de tempo. Ela é reforço. Ela é confirmação. Ela é o modo como Deus fortalece o entendimento até que a fé seja suficiente para agir. Você pode até se incomodar com a insistência, mas deve entender que ela é sinal de amor, porque só insiste quem se importa. E Deus insiste porque não desiste de você. É por isso que, quando o acaso se repete, você precisa prestar atenção. Precisa parar, refletir, orar e perguntar: o que o Senhor está tentando me mostrar? Essa simples atitude pode salvar sua paz espiritual. Pode evitar que você siga em um caminho de dúvida. Pode abrir seus olhos para enxergar a direção clara que estava diante de você o tempo todo. Porque o que parecia apenas coincidência é, na verdade,
o eco da voz de Deus, chamando você a confiar mais, a enxergar além do óbvio, a caminhar com clareza. E quando você aprende a perceber esse eco, nunca mais enxerga os acasos da mesma forma. Cada repetição deixa de ser curiosidade e passa a ser mensagem. Cada detalhe que retorna se transforma em guia. Cada acontecimento insistente deixa de ser ignorado e passa a ser acolhido como cuidado divino. E nesse momento, a paz espiritual se fortalece. Porque quem aprende a ver Deus até no que parece coincidência, nunca mais se sente perdido. O peso do desconforto interior. Há momentos em que tudo parece certo na aparência. As circunstâncias parecem favoráveis. As pessoas ao redor confirmam que é o melhor caminho. A lógica diz que é a escolha mais segura. No entanto, dentro de você existe um peso. Uma inquietação que não se cala. Um desconforto que insiste em se manifestar, mesmo quando você tenta ignorar. Esse peso interior não é fruto do acaso, é sinal. É o modo como Deus alerta sua consciência de que algo não está alinhado com a vontade dele. O desconforto interior é uma das formas mais comuns e, ao mesmo tempo, mais ignoradas de Deus falar. Muitos acreditam que só devem prestar atenção no que é externo, em sinais visíveis, em confirmações que podem ser comprovadas. Mas Deus fala dentro de nós. Ele age na consciência, no espírito, naquela parte íntima onde as justificativas humanas não alcançam. Você pode ter todos os motivos racionais para seguir em frente. Mas se dentro de você existe peso, não há paz. E onde não há paz, não há direção divina. Esse peso é uma forma de proteção. É como se o Espírito dissesse: pare, não avance, reveja suas escolhas. O desconforto interior é o aviso que antecede a queda. Ele surge para evitar dores, para impedir que você entre em caminhos que depois custariam lágrimas. O problema é que, na pressa de decidir, muitos abafam essa voz. Dizem para si mesmos que é apenas nervosismo, que é apenas insegurança, que é apenas medo natural. E ao ignorar, avançam para escolhas que roubam a paz espiritual. É importante entender que o desconforto não é inimigo. Ele não surge para atrapalhar, mas para guiar. É sinal de que Deus está mostrando algo que os olhos não podem ver. Talvez seja uma amizade que parece boa, mas não trará frutos. Talvez seja uma oportunidade que promete crescimento, mas carrega armadilhas escondidas. Talvez seja uma decisão que todos aprovam, mas que afastaria você do propósito. O desconforto interior é um freio divino. E cada vez que você o ignora, a confusão cresce, a ansiedade aumenta, a clareza desaparece. Esse peso também pode se manifestar como falta de paz em situações aparentemente neutras. Você entra em um ambiente e sente que algo não está certo. Você participa de uma conversa e percebe que sua alma não se encaixa ali. Você considera uma decisão, e mesmo sem motivos concretos para rejeitá-la, algo dentro de você resiste. Não se trata de superstição, mas de discernimento espiritual. É Deus mostrando que, ainda que tudo pareça comum, aquele não é o lugar em que você deve permanecer. Muitos só reconhecem a importância do desconforto quando já é tarde. Olham para trás e dizem: eu sabia que não deveria ter feito isso, mas ignorei. Esse arrependimento é a prova de que o sinal estava presente, mas foi tratado como insignificante. E é nesse ponto que se perde a paz espiritual. Porque a paz não é roubada de uma vez. Ela é perdida pouco a pouco, toda vez que um sinal interno é ignorado. Por outro lado, quando você aprende a ouvir esse peso, descobre que ele não é apenas um aviso, mas uma forma de cuidado. Ele direciona para o que é seguro, afasta do que é prejudicial, conduz para escolhas que, ainda que difíceis no início, trarão paz no fim. O desconforto é, na verdade, um convite para confiar mais em Deus do que em si mesmo. É reconhecer que a lógica humana é limitada, mas a visão divina é completa. A vida espiritual saudável
não é feita apenas de passos ousados, mas também de pausas conscientes. E o desconforto interior é o sinal de que é hora de pausar. É hora de refletir, de orar, de buscar clareza antes de seguir. Quem aprende a respeitar esse sinal vive com mais tranquilidade, porque mesmo quando não entende de imediato, confia que Deus está protegendo, guiando, cuidando. O peso do desconforto interior não deve ser temido, mas discernido. Ele é como uma lâmpada vermelha que acende no painel do coração, avisando que algo precisa de atenção. Ignorá-lo é arriscar perder a paz. Respeitá-lo é escolher viver sob a direção de Deus. E toda vez que você escolhe ouvir, descobre que esse peso não era para te paralisar, mas para te salvar. O mistério das portas fechadas. Poucas coisas doem tanto quanto se deparar com uma porta que se fecha diante de nós. Você planeja, se esforça, investe tempo e energia, acredita que aquele é o caminho certo. E de repente tudo se encerra de forma inesperada. É frustrante, é doloroso, muitas vezes parece injusto. Mas na vida espiritual, as portas fechadas não são castigo, são proteção. São respostas de Deus que nem sempre compreendemos no momento, mas que guardam a nossa paz no futuro. O mistério das portas fechadas está no fato de que, no instante em que elas se trancam, nós enxergamos apenas a perda. Vemos o que não deu certo. Lamentamos o que poderia ter sido. Sentimos o peso do que parece fracasso. Mas Deus vê além. Ele enxerga caminhos que ainda não podemos ver. Conhece perigos escondidos que nossos olhos não alcançam. E por isso fecha portas que, se abertas, nos fariam perder mais do que ganhar. A porta fechada é um ato de amor disfarçado de negativa. O grande erro de muitos é lutar contra essa realidade. Tentam arrombar portas que Deus já trancou. Insistem em permanecer em lugares onde já não há paz. Forçam relacionamentos, oportunidades e decisões que já não trazem direção. E ao fazer isso, experimentam não apenas frustração, mas uma perda contínua de paz espiritual. Porque não existe descanso naquilo que Deus já encerrou. Insistir no que foi fechado é escolher viver em resistência à vontade divina. As portas fechadas também são instrumentos de ensino. Elas nos ensinam que não temos controle sobre tudo, que não somos donos de todos os caminhos, que não temos poder absoluto sobre o futuro. Elas nos ensinam a depender. Nos ensinam que a fé não se resume a pedir e receber, mas também a confiar e aceitar. Quando você aprende a enxergar uma porta fechada como parte do cuidado divino, deixa de ver a perda como derrota e passa a vê-la como desvio providencial. Muitas vezes, só entendemos o mistério dessas portas depois de algum tempo. Olhamos para trás e percebemos que, se tivéssemos seguido pelo caminho que tanto desejávamos, teríamos enfrentado dores maiores. Reconhecemos que aquela negativa foi proteção, que aquela frustração foi livramento, que aquela perda foi, na verdade, o começo de algo melhor. O tempo é o maior revelador do propósito das portas fechadas. Aceitar esse mistério exige humildade. É preciso aceitar que nem sempre teremos todas as respostas imediatas. É preciso confiar que, quando Deus fecha uma porta, Ele não nos abandona, mas nos redireciona. É preciso acreditar que o silêncio dele em meio à negativa não é ausência, mas trabalho invisível em nosso favor. Cada porta que se fecha abre espaço para outra que, no tempo certo, será revelada. O que rouba a paz espiritual não é a porta que se fecha, mas a resistência em aceitá-la. É a insistência em lutar contra o que já não é. É a teimosia em permanecer onde já não há vida. Quando você aprende a entregar o controle, percebe que as portas fechadas são sinais de cuidado. Elas não estão contra você, estão a seu favor. Estão protegendo sua alma, sua fé, sua paz. Por isso, ao se deparar com uma porta que não abre, não veja apenas o obstáculo. Veja o amor escondido no não. Veja a mão de Deus afastando você de caminhos que trariam confusão.
Veja o cuidado de quem conhece o futuro e sabe o que é melhor. Porque no fim, a porta fechada não é o fim da jornada. Ela é apenas o redirecionamento para o caminho certo. E quando você entende isso, sua paz espiritual não se abala, ela se fortalece. A interrupção providencial. Há situações em que a vida parece ser interrompida de repente. Você está a caminho de algo importante, tudo parece alinhado, mas uma mudança inesperada acontece. Um atraso que foge do controle, um imprevisto que frustra seus planos, um encontro que altera completamente a direção do dia. No momento, a sensação é de raiva ou decepção. Você pensa, por que isso aconteceu logo agora? Por que tive que ser impedido quando estava tão certo do que queria fazer? Mas, com o tempo, percebe que aquela interrupção não foi obra do acaso, foi providência. Foi Deus mudando o percurso para preservar sua vida, sua fé, sua paz. A interrupção providencial é um dos sinais mais fortes de cuidado divino, porque se manifesta justamente quando acreditamos estar no controle. Você planeja, organiza, prepara, e de repente algo maior corta o caminho. Não é apenas uma mudança aleatória, é um desvio intencional. Deus permite que certas situações que você tanto queria não aconteçam, porque sabe que aquilo não traria frutos. Permite que você chegue atrasado, porque sabe que aquele atraso é livramento. Permite que portas se fechem de repente, porque sabe que aquela porta não guardava a paz que você procura. Muitos se revoltam diante dessas interrupções. Acham que perderam tempo, que foram vítimas do destino, que ficaram para trás. Mas a fé convida a olhar de outro modo. Porque cada interrupção é um convite à reflexão. É uma oportunidade de perguntar: o que o Senhor está me livrando agora? O que o Senhor está tentando me mostrar? Essa pergunta transforma frustração em discernimento, transforma atraso em cuidado, transforma perda em proteção. Ao longo da vida, todos nós experimentamos interrupções que, na hora, pareceram injustas. Um emprego que não deu certo, uma viagem que foi cancelada, um relacionamento que terminou de repente. No momento, tudo parecia ruína. Mas depois, olhando para trás, percebemos que foi exatamente isso que abriu espaço para algo melhor. Algo que realmente estava dentro da vontade de Deus. A interrupção, que antes foi vista como derrota, revelou-se como sinal de direção. Esses momentos também testam nossa confiança, porque aceitar o que não se entende exige fé. É acreditar que, mesmo sem ver o quadro completo, há um autor que sabe o que está fazendo. É reconhecer que, quando a vida é interrompida, não estamos sendo abandonados, mas conduzidos. É abrir mão da necessidade de ter tudo sob controle e confiar que existe um cuidado maior que enxerga além. As interrupções providenciais são, muitas vezes, a linha que separa quem vive guiado pela ansiedade de quem vive guiado pela fé. Quem insiste em reclamar perde a paz. Quem aprende a interpretar esses momentos descobre descanso, porque percebe que nada foi perdido, que cada mudança inesperada carregava um propósito, que cada aparente atraso guardava um livramento. Esse tipo de sinal é tão precioso porque mostra que Deus está atento até aos detalhes que você não percebe. Ele se antecipa, ele vê perigos que você não vê, ele enxerga consequências que você não imagina. E por isso intervém. Ele interrompe não para te punir, mas para preservar. Ele muda sua rota não para te atrasar, mas para te salvar. Ele desorganiza seus planos não para te frustrar, mas para alinhar você com o que realmente importa. É difícil aceitar esse tipo de cuidado quando estamos no calor do momento. Mas, com o tempo, o coração amadurece e aprende a descansar até nas mudanças inesperadas. Aprende a dizer: se isso não aconteceu, é porque o Senhor está cuidando. Aprende a confiar que cada interrupção é parte de um enredo maior, escrito por um autor que não erra.
Aprende que a paz espiritual não depende de planos cumpridos, mas de confiança no Deus que guia. E toda vez que você escolhe enxergar as interrupções como providência, sua vida se torna mais leve, porque entende que nada foi ao acaso, que tudo estava debaixo do cuidado divino, que até aquilo que parecia confusão era, na verdade, sinal de amor. E quando essa consciência se instala, a paz espiritual deixa de ser algo frágil e passageiro e se transforma em certeza, ecos da palavra viva. Existem momentos em que a palavra de Deus não apenas é lida ou ouvida, mas parece ganhar vida diante dos olhos. Você abre as Escrituras em busca de conforto, e um versículo específico salta como se tivesse sido escrito para aquele instante da sua história. Depois, em outra ocasião, o mesmo trecho aparece em uma mensagem, em uma música, ou até mesmo nas palavras de alguém que nem sabia o que você estava vivendo. É como se a palavra ecoasse em diferentes lugares, repetida de forma tão clara que você não consegue mais ignorar. Esses ecos não são coincidência, são sinais da ação divina, chamando você para prestar atenção no que ele deseja comunicar. O eco da palavra viva é um dos sinais mais poderosos, porque ultrapassa a barreira do comum. Não se trata apenas de ler ou ouvir algo uma vez, mas de ser perseguido por uma mesma mensagem, repetida em diferentes contextos, até que se torne impossível tratá-la como acaso. Deus usa esse recurso porque sabe que o coração humano, muitas vezes, é lento para compreender. Então ele repete, ele insiste, ele reforça, até que a mensagem seja absorvida. É como se a palavra fosse um martelo suave batendo de maneira constante, até moldar o interior. Esse fenômeno acontece porque a Bíblia não é apenas um livro antigo. Ela é viva. Ela se renova a cada leitura, se adapta a cada situação, fala de modo específico a cada coração. O que ontem passou despercebido, hoje se torna resposta. O que parecia distante, de repente se torna direção clara. O eco da palavra é a prova de que Deus fala de forma pessoal. Ele não lança mensagens soltas, mas envia instruções precisas, direcionadas, aplicadas exatamente ao que você está vivendo. Muitos, no entanto, ignoram esse eco. Leem ou escutam uma passagem repetida várias vezes e tratam como coincidência. Mas quando fazem isso, perdem a chance de receber a orientação que tanto pediram em oração. Quantas vezes você já pediu uma resposta a Deus e nos dias seguintes se deparou com a mesma mensagem repetida em diferentes lugares? Esse não era apenas um detalhe curioso. Era a resposta. Era Deus gritando em meio ao silêncio. O eco da palavra também revela a paciência de Deus. Ele não desiste facilmente de quem ama. Se você não entende na primeira vez, ele repete. Se ainda não entende, ele repete de novo. E continua repetindo até que você perceba. Esse eco é sinal de insistência divina, de cuidado que não se cansa, de amor que não abandona. Ele fala 1, 2, 10 vezes até que o coração se abra. Esse sinal traz paz espiritual, porque elimina a dúvida. Quando a mesma mensagem ecoa repetidamente, não há mais espaço para questionar se é vontade de Deus ou se é apenas coincidência. O coração sabe, a mente reconhece, a alma descansa, o eco traz clareza e a clareza traz paz. Por isso, quando você começar a perceber repetições da palavra, não trate como algo comum. Reconheça o sobrenatural escondido no que parece natural. Esses ecos também exigem resposta. Eles não são apenas para serem observados, mas para serem obedecidos. Porque de nada adianta ouvir repetidamente se você não se dispõe a agir. O eco da palavra viva não é apenas informação, é direção. É como um sinal de trânsito, piscando constantemente, até que você escolha obedecer. Ignorá-lo é colocar sua vida espiritual em risco. Mas aceitá-lo é caminhar com segurança, guiado por uma voz que não falha. E quando você aprende a viver atento a esses ecos,
Sua percepção espiritual se expande. Você passa a enxergar que Deus não fala apenas em momentos específicos, mas que está em constante comunicação com você. Que Ele usa a palavra de forma dinâmica, atual, adaptada ao seu coração. Que Ele não se limita a um único momento, mas insiste até que a mensagem seja absorvida. E nesse ponto sua fé cresce, sua confiança aumenta e sua paz se fortalece. O testemunho da natureza. Há algo de profundo e misterioso em observar a criação. O nascer do sol que rompe a escuridão da noite, o vento que sopra suave sem que você consiga vê-lo, o canto dos pássaros que anuncia o novo dia, a chuva que cai regando a terra seca. Para muitos, tudo isso é apenas parte da rotina natural da vida. Mas para quem tem olhos espirituais, cada detalhe da natureza é um testemunho vivo da presença e da voz de Deus. A criação não é muda. Ela fala. Ela aponta para o Criador e revela sinais que não podem ser ignorados. O testemunho da natureza é uma das formas mais puras de comunicação divina. Ele não depende de palavras, mas transmite mensagens que alcançam diretamente a alma. É impossível contemplar o céu estrelado e não sentir que existe algo maior sustentando tudo. É impossível observar a perfeição de um ciclo natural e não perceber que há ordem, propósito, inteligência. Cada detalhe da criação é um lembrete silencioso de que Deus não está distante, mas presente em cada movimento do universo. Muitas vezes, esses sinais aparecem em momentos de crise, quando o coração está aflito e a mente sobrecarregada. Você sai para respirar, olha para o horizonte e, diante da grandiosidade da natureza, percebe que seus problemas não são tão grandes quanto pareciam. Esse alívio não é coincidência. É Deus usando a criação como sinal de que Ele continua no controle. O vento que refresca, o sol que aquece, a chuva que rega, são mensagens que dizem: estou aqui, cuidando de tudo, inclusive de você. O testemunho da natureza também é um convite à contemplação. Em um mundo cheio de pressa, parar para observar uma árvore, uma flor, um rio ou o voo de um pássaro parece perda de tempo. Mas quem se permite contemplar descobre que a natureza prega sermões silenciosos. A árvore que resiste às tempestades ensina sobre perseverança. A semente que morre para gerar vida ensina sobre renúncia e propósito. O ciclo das estações ensina que nada é permanente, mas tudo tem um tempo determinado. Cada elemento da criação é um sinal pedagógico, um instrumento que Deus usa para ensinar. Ignorar o testemunho da natureza é perder a oportunidade de experimentar paz espiritual em sua forma mais simples e profunda. Porque quando você se conecta com a criação, algo dentro de você se harmoniza. Sua mente desacelera, seu coração se acalma, sua alma se abre para perceber a presença de Deus. A natureza não compete com o barulho do mundo. Ela simplesmente existe. E na sua existência, proclama a glória do Criador. Esse tipo de sinal é acessível a todos, mas só é reconhecido pelos que estão atentos. Muitos olham para o céu e veem apenas estrelas. Outros olham e veem o infinito de Deus. Muitos olham para o mar e veem apenas água. Outros olham e percebem a imensidão da presença divina. A diferença não está na criação, mas no olhar. O olhar espiritual transforma o comum em extraordinário. O testemunho da natureza é também uma resposta à ansiedade. Quando você se sente sobrecarregado, sem saber como resolver os problemas, olhar para a ordem da criação traz clareza. Se Deus cuida das aves, se Ele sustenta as flores, se Ele mantém os ciclos do universo funcionando em perfeita sincronia, como não cuidaria de você? Esse raciocínio não é apenas consolo, é sinal. É Deus lembrando, através da própria natureza, que sua fidelidade é constante, que sua provisão é certa, que sua presença é real. A criação inteira é um sinal vivo, sempre pregando, sempre apontando, sempre lembrando.
quem ignora deixa passar mensagens preciosas que poderiam restaurar a paz interior. Quem observa encontra força, direção e descanso. Porque a natureza não é apenas cenário, ela é testemunha. E quando você aprende a escutá-la, percebe que até o vento, o mar, o sol e as estrelas falam da fidelidade de Deus. O alerta da comunidade. Deus não nos criou para caminharmos sozinhos. Ele nos fez para viver em comunidade, para compartilhar experiências, aprender uns com os outros e sermos instrumentos de edificação mútua. É nesse convívio que muitos dos sinais divinos se manifestam, através de conselhos, advertências, palavras espontâneas e até atitudes que, se observadas com sensibilidade, se revelam como mensagens claras do Senhor. O alerta da comunidade é um sinal poderoso, mas frequentemente subestimado. Quantas vezes alguém próximo falou algo que você não queria ouvir, mas que depois se revelou como a verdade exata de que precisava? Quantas vezes um amigo ou familiar levantou uma questão que você tentou ignorar, mas que mais tarde mostrou ser a voz de Deus ecoando através daquela pessoa? Isso acontece porque a comunidade é usada por Deus como canal de comunicação. Ele coloca ao nosso redor pessoas que, mesmo sem saber, se tornam mensageiras do cuidado divino. O problema é que muitos rejeitam esses alertas por orgulho. Não querem ser corrigidos, não querem admitir fragilidade, não querem depender de conselhos, e ao rejeitar, ignoram o sinal. Preferem seguir sozinhos, confiando apenas em suas próprias percepções. Mas quando a comunidade fala, quando mais de uma pessoa confirma o mesmo ponto, quando vozes diferentes levantam a mesma preocupação, não se trata apenas de opinião humana. É direção. É Deus usando bocas humanas para alertar, corrigir, salvar. O alerta da comunidade também se manifesta em momentos de encorajamento. Quando você está desanimado, sem forças, prestes a desistir, e alguém chega com uma palavra de ânimo que parece encaixar-se perfeitamente na sua dor. Isso não é coincidência. É Deus levantando alguém para segurar sua mão. É sinal de que Ele está atento à sua luta e que não permitirá que você caminhe sozinho. Essa rede de apoio é sinal de cuidado divino tanto quanto qualquer experiência sobrenatural. Outro aspecto importante é que o alerta da comunidade traz equilíbrio. Muitas vezes, a nossa visão sobre determinada situação está distorcida pela emoção. Podemos estar cegos por desejo, raiva, medo ou ansiedade. Nesse ponto, ouvir a voz de quem nos ama é fundamental, porque Deus usa essas pessoas para revelar o que não conseguimos enxergar. Elas funcionam como espelhos espirituais, refletindo a verdade que sozinhos não teríamos coragem de admitir. Ignorar esse alerta é arriscado. Quantos já perderam a paz porque insistiram em um caminho que todos ao redor alertavam para não seguir? Quantos já sofreram consequências graves por não ouvir conselhos repetidos, tratando-os como simples opiniões? O resultado é sempre o mesmo: confusão, arrependimento e perda da paz espiritual. Mas quando se dá ouvidos ao alerta da comunidade, muitas dores são evitadas, muitas quedas são prevenidas, muitas decisões são tomadas com mais clareza. Esse tipo de sinal não diminui a responsabilidade pessoal. Deus fala com você diretamente, mas também usa outros como instrumentos de confirmação. Por isso, quando a comunidade se levanta em unidade para alertar, o mais sábio não é resistir, mas discernir. O alerta pode não soar agradável, mas carrega amor. Pode não trazer aplausos, mas traz verdade. E onde há verdade, há direção. O alerta da comunidade é uma lembrança de que Deus nos chama para viver conectados. Ele não nos quer isolados, porque no isolamento a chance de erro aumenta e a paz espiritual se perde com facilidade. Mas quando vivemos em comunhão, aprendemos a ouvir, a refletir e a receber sinais que jamais perceberíamos sozinhos. E cada vez que escolhemos dar atenção a esses alertas, protegemos não apenas nosso caminho, mas também nossa paz interior. O tempo que fala. Há momentos em que tudo parece estagnado.
Você ora, você espera, você age, mas nada acontece. É como se a vida tivesse parado, como se o céu estivesse em silêncio, como se suas forças fossem consumidas por uma espera sem sentido. No entanto, esse aparente atraso é, muitas vezes, o próprio sinal de Deus. O tempo fala. Ele fala sem palavras, fala pelo ritmo das coisas, fala pela espera que molda, ensina e prepara. O tempo não é apenas uma medida cronológica, é também um instrumento divino de revelação e de cuidado. O ser humano tem pressa. Quer respostas rápidas, resultados imediatos, portas abertas no instante em que bate. Mas Deus trabalha com outro tipo de tempo. Ele não se submete ao relógio humano. Ele age no tempo oportuno, no momento perfeito. Esse tempo é chamado de Kairos, o tempo certo, o tempo exato em que tudo se encaixa. E quando o tempo fala, ele revela que ainda não é hora, que algo ainda precisa ser moldado em você, que circunstâncias ainda precisam ser alinhadas, que pessoas ainda precisam ser preparadas. O silêncio do tempo é, muitas vezes, a prova mais difícil de suportar, porque quando nada acontece, a mente se enche de dúvidas. Será que Deus esqueceu? Será que estou no caminho errado? Será que minhas orações não foram ouvidas? Mas o tempo, em sua própria linguagem, responde: espere, porque estou trabalhando em algo que você ainda não vê. Espere, porque aquilo que parece demora é, na verdade, preparação. Espere, porque a paz espiritual não nasce da pressa, mas da confiança. O tempo que fala também corrige. Quantas vezes você desejou algo com intensidade e, depois de algum tempo, percebeu que aquilo já não fazia sentido? Esse é o poder do tempo. Ele revela desejos imaturos, corrige intenções equivocadas, amadurece escolhas. O que parecia essencial em um momento, mais tarde mostra-se desnecessário. O que parecia insuportável na espera, depois se revela como livramento. O tempo é mestre porque mostra aquilo que, no calor da ansiedade, não conseguimos enxergar. Esse sinal divino, porém, só é percebido por quem aprende a observar com sensibilidade. Quem se deixa dominar pela pressa enxerga o tempo apenas como obstáculo, mas quem se abre à fé descobre que o tempo é aliado. Ele não atrasa, ele protege. Ele não nega, ele amadurece. Ele não rouba, ele prepara. O tempo é a maneira de Deus alinhar o invisível antes de revelar o visível. O tempo que fala exige humildade. Humildade para aceitar que não controlamos tudo. Humildade para reconhecer que, se dependesse de nós, tomaríamos decisões precipitadas que custariam caro. Humildade para admitir que a espera é parte essencial da jornada espiritual. É nesse processo que a paz é forjada, porque aprender a descansar mesmo quando nada acontece é a maior prova de confiança no cuidado divino. Quando o tempo fala, a alma aprende a silenciar, aprende a parar de exigir, a parar de cobrar, a parar de se desesperar, aprende a perceber que o que parece demora é, na verdade, a voz de Deus dizendo: ainda não é hora, mas será. Essa percepção traz paz. Uma paz que não depende de portas abertas imediatamente, mas da certeza de que, no tempo certo, o que é para ser, será. E quando finalmente chega o momento, você entende. O que parecia atraso era sincronia. O que parecia silêncio era preparo. O que parecia vazio era construção. O tempo falou, e você percebe que a espera nunca foi perda, sempre foi sinal. O campo de batalha da mente. Há uma guerra silenciosa que acontece dentro de cada pessoa. Um lugar onde pensamentos se formam, dúvidas se instalam e decisões são moldadas. Esse território invisível é a mente, e é nela que muitos dos sinais de Deus e também das distrações do inimigo se manifestam. A mente é o campo de batalha onde se decide se você terá paz espiritual ou se viverá em constante tormento. É ali que surgem pensamentos insistentes, imagens que não se apagam,
Inquietações que parecem não ter origem lógica, mas que carregam peso suficiente para influenciar sua vida. O campo de batalha da mente é complexo porque mistura razão, emoção e espiritualidade. Há pensamentos que vêm de experiências passadas, memórias que retornam para influenciar o presente. Há pensamentos que surgem da ansiedade pelo futuro, projeções que não se concretizaram mas que já roubam a paz. Há pensamentos que parecem nascer do nada, mas que, na verdade, são setas invisíveis lançadas para desestabilizar sua fé. E em meio a tudo isso, há também os sinais de Deus, tentando trazer clareza, consolo e direção. É nesse espaço que surgem as maiores lutas espirituais. Você ora pedindo paz, mas a mente insiste em lembrar do que lhe causa medo. Você busca confiar, mas pensamentos de dúvida aparecem sem permissão. Você deseja crer, mas imagens negativas se repetem como se fossem marteladas. Esse bombardeio mental não é apenas psicológico, é também espiritual. É o lugar onde o inimigo tenta roubar a certeza de que Deus está no controle, e onde Deus deseja reafirmar que sua voz é mais forte do que qualquer ruído. O campo de batalha da mente revela sinais que não devem ser ignorados. Quando você percebe pensamentos recorrentes, quando uma mesma ideia insiste em voltar, quando algo se repete internamente com intensidade, isso pode ser um sinal. Pode ser Deus chamando sua atenção para uma área que precisa ser transformada. Pode ser o Espírito Santo alertando sobre um perigo. Pode ser uma resposta sutil àquilo que você já havia pedido em oração. O erro está em tratar esses sinais como pensamentos comuns, sem refletir sobre sua origem. Ao mesmo tempo, é preciso discernir quais pensamentos são ataques, porque existem ideias que não trazem paz, não edificam, não alinham com a palavra. Esses não são sinais de Deus, são distrações para confundir. Quando aceitos, geram medo, insegurança e paralisam a fé. O segredo está em identificar. Se o pensamento gera clareza, esperança e paz, ele vem de Deus. Se gera confusão, medo e dúvida, não deve ser seguido. A mente, portanto, é um lugar que exige vigilância constante. Não se trata apenas de controlar o que se pensa, mas de treinar a percepção para identificar o que é sinal divino e o que é armadilha. A paz espiritual depende desse discernimento, porque uma mente entregue a pensamentos desordenados dificilmente encontrará descanso. Mas uma mente que aprende a filtrar, a separar, a discernir, encontra direção clara em meio ao caos. Ignorar a batalha da mente é dar espaço para que os sinais de Deus sejam abafados. Mas reconhecer esse campo como território espiritual é começar a enxergar os pensamentos não como ruídos aleatórios, mas como mensagens que precisam ser interpretadas. Algumas precisam ser rejeitadas, outras precisam ser obedecidas. Essa é a chave para manter a paz. Deus deseja governar a sua mente. Ele deseja que seus pensamentos sejam guiados por sua verdade e não por seus medos. Ele deseja que cada ideia seja filtrada pela fé, que cada imagem seja avaliada pela luz da palavra, que cada dúvida seja confrontada pela confiança no seu cuidado. E quando isso acontece, o campo de batalha deixa de ser apenas um lugar de guerra e se transforma em território de vitória. É nesse ponto que a paz espiritual floresce. Não porque a batalha deixou de existir, mas porque você aprendeu a interpretar os sinais no meio dela. Aprendeu a ouvir a voz de Deus em meio ao ruído. Aprendeu a discernir o que deve permanecer e o que deve ser rejeitado. E esse aprendizado é o que garante que, mesmo em meio à luta, sua alma encontre descanso. O convite à escuta profunda. Há momentos em que todos os sinais parecem se dispersar, em que nenhuma palavra externa parece trazer clareza e em que a mente já não encontra respostas naquilo que o mundo oferece. É nesses momentos que surge um convite silencioso, insistente e transformador. O convite à escuta profunda. Diferente da audição comum,
Essa escuta não é sobre sons que entram pelos ouvidos, mas sobre a atenção que se volta ao interior, sobre o coração que se abre, sobre a alma que aprende a perceber aquilo que só pode ser discernido espiritualmente. Escutar profundamente é muito mais do que parar para ouvir. É decidir se desconectar do ruído constante que domina a vida cotidiana. É escolher reduzir o volume das preocupações, desligar as distrações e criar espaço para que a voz de Deus encontre eco. Essa prática exige intencionalidade, porque o mundo sempre tentará roubar sua atenção. Sempre haverá mais uma tarefa, mais uma notificação, mais um pensamento urgente. E é exatamente por isso que a escuta profunda se torna um ato espiritual. Ela não acontece por acaso, mas por decisão. Esse convite é feito a todos, mas poucos o aceitam. Poucos estão dispostos a criar momentos de silêncio real, em que a alma se aquieta e se torna sensível à presença divina. Poucos têm coragem de encarar o vazio que surge quando tudo ao redor se cala, porque nesse vazio aparecem verdades que não podem ser ignoradas. É nesse espaço que Deus fala, não de maneira ruidosa, mas com clareza que transforma. A escuta profunda é também um exercício de humildade, porque quem escuta precisa admitir que não sabe tudo, que não controla tudo, que não tem todas as respostas. É reconhecer que existe uma voz maior que a sua, uma direção superior à sua lógica, uma sabedoria que não pode ser medida pelo raciocínio humano. E quando essa humildade é praticada, a alma se torna fértil para receber sinais que antes passariam despercebidos. Ao praticar a escuta profunda, você começa a perceber nuances que antes eram ignoradas. Uma palavra simples ganha peso extraordinário. Uma lembrança esquecida volta à mente carregada de sentido. Uma sensação de paz, que parecia frágil, se torna fortaleza. O silêncio deixa de ser vazio e passa a ser cheio de presença. A ausência de barulho se transforma em plenitude de significado. Esse é o lugar em que o coração encontra descanso, porque percebe que não está sozinho. Esse tipo de escuta também é uma forma de resistência. Em um mundo dominado pela pressa, parar para ouvir com profundidade é ir contra a corrente. É dizer que sua vida não será guiada apenas pelo barulho externo, mas pelo sussurro interno que vem de Deus. É escolher viver a partir de dentro, e não apenas reagir ao que acontece fora. Esse posicionamento protege a paz espiritual, porque estabelece que o que define sua vida não é o caos do mundo, mas a voz do Criador. Muitos já perderam sinais preciosos por não aceitarem esse convite. Continuaram vivendo em meio ao barulho, buscando respostas em vozes confusas, tratando o silêncio como perda de tempo. Mas quem decide aceitar o convite descobre que não há experiência mais transformadora do que ouvir a voz de Deus no íntimo. Descobre que a escuta profunda revela sinais que nenhuma palavra externa poderia revelar. Descobre que o que parecia ausência sempre foi presença. A escuta profunda é, portanto, um espaço de encontro. É o lugar onde o humano se encontra com o divino, onde a dúvida encontra respostas, onde a angústia encontra consolo, onde a alma encontra paz. É um convite que permanece aberto esperando sua resposta. E toda vez que você o aceita, sua vida se alinha mais com o propósito de Deus, sua mente se clareia, seu coração descansa e sua paz espiritual se fortalece. O custo de ignorar. Ignorar os sinais de Deus não é algo neutro. Não é apenas deixar passar uma oportunidade espiritual. Ignorar esses sinais tem um preço, e esse preço muitas vezes é a paz. A vida sem atenção ao que Deus fala se torna uma vida confusa, marcada por escolhas equivocadas, por caminhos que parecem promissores, mas que acabam em frustração. Quando os sinais são tratados como coincidências sem valor, a alma perde o norte, e sem direção não há descanso. Porque o coração humano só encontra verdadeira paz quando está alinhado com o propósito divino. O custo de ignorar não aparece de uma vez. Ele se manifesta pouco a pouco, de forma quase invisível. A inquietação cresce.
A ansiedade aumenta. A mente se torna cada vez mais carregada. Decisões que poderiam ter sido evitadas se transformam em arrependimentos dolorosos. Relacionamentos que não deveriam ter começado viram fardos difíceis de carregar. Caminhos que não deveriam ter sido seguidos levam a becos sem saída. Tudo isso poderia ter sido evitado se os sinais tivessem sido reconhecidos. Esse custo não é apenas individual. Ele afeta também quem está ao redor. Quando alguém ignora os sinais e insiste em seguir um caminho contrário à vontade de Deus, não é apenas a sua paz que é roubada, mas a paz de todos que caminham junto. Famílias inteiras sofrem, amizades se desgastam, comunidades se enfraquecem. A decisão de fechar os ouvidos a Deus nunca atinge apenas uma pessoa. Ela se espalha como efeito dominó, trazendo consequências que poderiam ter sido evitadas. Mas a boa notícia é que Deus não cansa de enviar sinais. Mesmo quando ignorados, Ele continua insistindo, continua repetindo, continua chamando. Ele não desiste porque sabe que o coração humano é frágil e distraído. Ele insiste porque deseja restaurar, deseja proteger, deseja conduzir de volta ao caminho da paz. Por isso, cada novo dia é também uma nova chance de ouvir. Cada repetição é uma nova oportunidade de reconhecer. Cada silêncio é um convite para buscar mais fundo. O custo de ignorar, portanto, não precisa ser o capítulo final da sua vida. Pode ser apenas o lembrete de que é hora de despertar. É hora de abrir os olhos, de reconhecer os ecos, de respeitar os desconfortos, de aceitar as portas fechadas, de perceber os acasos repetidos, de enxergar a criação, de ouvir a comunidade, de descansar no tempo de Deus, de filtrar os pensamentos, de aceitar o convite à escuta profunda. É hora de escolher não mais resistir. A conclusão é clara. Quem presta atenção aos sinais encontra paz, mesmo em meio às lutas. Quem os ignora perde a paz, mesmo em meio às conquistas. A diferença não está no que acontece ao redor, mas no discernimento do que Deus está dizendo no meio de tudo. E quando essa consciência se torna viva, a vida deixa de ser conduzida pelo acaso e passa a ser guiada pela providência. Ignorar pode custar caro, mas escutar pode transformar tudo. Esse é o chamado. Esse é o convite. Essa é a decisão que está diante de você agora. Continuar tratando como coincidência ou assumir que Deus está falando. Sua paz espiritual depende dessa escolha. E o que Deus deseja é que você não apenas ouça, mas viva em obediência, porque é na obediência que a paz se torna plena e duradoura.